está pronta, mas ela já estava pintada e em uso. Só que ainda não tinha as taxinhas, enfim, o olho de gato. Então criou-se todo um debate gigantesco, onde já se viu, não pode criminalizar o motorista porque parou ali em cima, porque ainda não tem olho de gato, enfim, mas aí falta o bom senso. Por outro lado também, entre as manifestações, a gente tinha que ter riscado o carro, tinha que ter pichado, enfim, e aí fica difícil, né? Assim, faltou naturalmente bom senso para o motorista, que acredito que o motorista não tem ali um cronograma oficial de inauguração da prefeitura no porta-luva, para saber se aquela faixa vermelha já estava valendo oficialmente ou não, e parou em cima na cara dura, dezenas de carros, aliás, e nesse feriado de Páscoa. Mas não sei como fomentar esse diálogo, né? Assim, porque tem às vezes uma percepção, o taxista, ou algumas pessoas falam, ou alguém que tem essa percepção do Renato fala, mas eu não vou conseguir andar de bicicleta, eu não posso chegar suado no trabalho, eu não posso, a cidade tem muita subida, né? Ou eu nunca andei de bicicleta na vida, eu tenho medo, como se fosse uma obrigatoriedade que as pessoas teriam de, a partir da implementação de alguns poucos quilômetros de faixas exclusivas, passar a andar de bicicleta. Não sei que tipo de coisa que pode ser dita para essas pessoas, que tipo de argumentação pode ser feita nesse sentido. Lembra daquela música? Você não gosta de mim, a sua filha gosta. Aliás, essa música foi feita justamente criticando o chefe da repressão, né? Você, repressor, não gosta de mim, mas a sua filha gosta. Quer dizer, é uma questão de geração. As pessoas ficam incomodadas porque elas veem a ciclovia e se sentem obrigadas a usá-las, a imaginar que sempre ponto A, ponto B. Não precisa. É o teu negócio. Você não gosta de mim, mas a sua filha gosta, o outro precisa. Ninguém é obrigado, mas é obrigado sim a respeitar. Isso é, quem para o carro numa faixa vermelha, que claramente é uma ciclovia, como sem taxinha, o que for, ele está afrontando a lei, desrespeitando. Ele está sendo explicitamente contra. Explicitamente contra, sabe? Então é totalmente inaceitável esse tipo de coisa. É um debate. Vamos construir. Faltou a plaquinha, faltou isso, faltou aquilo, faltou alguém multar. Né? Não é isso. Faltou educação mesmo, faltou respeito. Renato, algum argumento urbanístico para convencer as pessoas a aceitarem uma diversidade? Eu acho que o tempo é um argumento urbanístico bastante importante que a gente às vezes esquece de levar em conta. Eu sou mais velho do que quase todos aqui e eu lembro quando o metrô abriu. Eu tinha uns 4, 5 anos, meus pais me levaram para passear de metrô e quando eu entrei na faculdade, que era final dos anos 80, ou seja, 10, 15 anos depois que o metrô tinha começado, ainda falavam que o metrô não juntava lugar nenhum com lugar nenhum, que ele era vazio. Quando abriram a linha de metrô aqui da Paulista, falaram isso. É uma linha elitista, é uma linha que não junta nada com nada, porque começaram isso, né, com 3, 4 estações, acho que eram as Clínicas, a Brigadeiro e a Paulista, e era super vazio mesmo o metrô. E os meus professores mesmo, eles falavam mal do metrô, que era um absurdo, que tinha que ter metrô na periferia, que não sei o que, um monte de coisa. Hoje a gente vai ver, 20, 30 anos depois, o metrô virou um lugar, né, todas as linhas, o transporte de massa. A gente esquece do elemento tempo. Nosso prefeito, ele falou já em algumas ocasiões, eu concordo totalmente, claro que não tem ciclista ainda, a rede ainda não está totalmente implementada, a gente precisa de gerações de pessoas que vão se formar com o horizonte do transporte cicloviário como uma possibilidade que não foi dado para a minha geração. Para mim, a geração que andava de bicicleta era uma pessoa absolutamente ousada e arrojada e não estava no nosso horizonte. O nosso horizonte era carro ou ônibus, né? E eu acho que isso é um elemento importante. Esta rede, ela vai se construir, ela está sendo construída progressivamente. Esses percalços que acontecem com essa ação no Ministério Público são percalços que qualquer política pública sofre, mas eu não tenho nenhuma dúvida que não tem volta, o caminho é para frente. Deixa eu só... Desculpa. A visão disso é um edifício em construção, com as paredes peladas, o tubo do elevador feito, aí vem a imprensa, né? Puxa vida, mas não tem acabamento, puxa vida, mas não tem elevador, puxa vida, você está em obra, está em construção, está em implantação, está criticando o quê? Claro que não está pronto, não está feito, não está ligando, né?
deixa eu fazer o papel do advogado do diabo para trazer os argumentos que a gente costuma ouvir. Fala assim, mas foi feito completamente sem planejamento e enfiado goela abaixo da população. Não é um argumento, esse argumento não é meu, enfim, mas é um argumento bastante comum. Que a prefeitura não planejou e obrigou a população a aceitar. Não sei se algum de vocês dois quer comentar esse argumento bastante comum. Eu acho que essa ideia das ciclofaixas, ciclovias não estarem sendo construídas com planejamento, a gente tem que enfrentar com serenidade. Evidentemente, a gente não está falando de uma política pública que teve todos os estudos de impacto ambiental, impacto de vizinhança e assim por diante, os desenhos e assim por diante. Agora, tem outras coisas que eu acho que a gente tem que levar em conta. Eu vou dar um exemplo da ciclovia que foi feita, da faixa de cicloviária que foi feita na Praça Vila Boim. Praça Vila Boim, a prefeitura implementou uma ciclovia que deu errado. Ela realmente não podia estar naquele lugar, porque está cheio de bar, de restaurante lá, de manobrista, aquilo lá não estava funcionando. 3 semanas depois pintaram de novo de cinza e puseram essa mesma ciclovia do outro lado da praça e agora ela funciona. Ou seja, a ciclovia ela é uma coisa barata de ser feita. Você pinta, depois você despinta, depois você repinta. Você pode. Isto é planejamento, é uma maneira de você planejar. Você vai lá, pinta, testa, deu errado, refaz, reconstrói e assim por diante. Isto é uma das possibilidades de você planejar. Você planeja fazendo. Eu falei alguma coisa muito errada aqui? Não, é porque eu acho um pouquinho engraçado. Porque, na minha opinião, pelo menos, os problemas de mobilidade urbana de uma cidade como São Paulo não se resolvem simplesmente com uma lata de tinta. Sim. Só se alguém não ouviu, que ela não acha que os problemas de mobilidade não se resolvem só com uma lata de tinta. Concordo totalmente. Isso, como a Renata falou, né? É um elemento dentro de uma política muito mais complexa. Mas eu realmente acho que se a ciclovia for implantada na Paulista, por exemplo, se trocar o lugar na Paulista, por exemplo, se trocar o lugar do ônibus que fica... aqui é a Ilha da Paulista, que é um lado, aqui é outro lado. Se trocar o lugar que o ônibus fica, que é aqui, com o da ciclovia, que é aqui no meio, talvez fique um pouco melhor. Porque daí as pessoas vão para o meio para pegar o ônibus e a ciclovia, ela vai ficar mais fácil dela virar em outras ruas, entendeu? Então, é tudo questão de planejamento mesmo. Eu sou a favor de uma ciclovia, eu sou super a favor da ciclovia. Eu acho que a gente tem que combater esse mar desses carros e parar de inalar todo esse CO2 que eles jogam no nosso nariz. Mas eu também acho que tem que ser uma coisa mais planejada, realmente. E eu queria dizer que muita gente não está entendendo direito, muita gente está crucificando o Ministério Público e dizendo